pessoal! Vamos a uma atividade sobre múltiplos e divisores com a tabuada de Pitágoras para o sexto ano. Eu sou a professora Daniele Bracher, de Matemática. Nós construímos a tabuada de Pitágoras em aula, mas quem não encontrou pode buscar aqui no canal, que aqui no canal eu explico a construção. Pode fazê-la de novo. E aí, nós vamos retomar o conceito de multiplicação e divisão, a propriedade que nos demonstra que são operações inversas, né? Numa multiplicação, eu tenho um fator vezes outro fator que me resultará em um produto. Mas eu poderia pensar no seguinte: esse produto pode ser o dividendo, que será dividido por um dos fatores, que na divisão representará o divisor e resultará no quociente. Aqui eu fiz 150, 30 vezes 5, que dá 150. Por sua vez, já que são operações inversas, eu posso dividir 150 por 5, que resultará em 30. Ou ainda, dividir 150 por 30 e resultará em 5. Bem, um número será múltiplo de outro quando for o resultado da multiplicação deste pelos números naturais. Lembram lá quais são os números naturais? São aqueles números que a gente utiliza para contar, inclusive o zero. Então, aqui, se a gente perguntasse quais são os múltiplos de 5, nós vamos pensar assim: 5 vezes 0 dá 0. Então, o 0 é um múltiplo de 5. 5 vezes 1 dá 5. Então, o 5 é múltiplo de 5. 5 vezes 2 dá 10. Então, o 10 é múltiplo de 5. E aqui, essa coluna dos fatores é infinita, porque a sequência dos números naturais é infinita. Eu continuaria aqui 3, 4, 5, 6 e até poderia ir para sempre falando os números, né? Então, daqui é importante lembrar que o zero, né, que será o resultado da multiplicação do número por zero, e o próprio número, que é o resultado da multiplicação do número por 1, sempre serão múltiplos. Esses serão os primeiros múltiplos de qualquer número. Vamos relembrar, então, o que é um divisor. Um número será divisor de outro quando for um dos fatores dessa multiplicação. Em outras palavras, quando resultar em uma divisão exata. Por exemplo, nós temos aqui, a gente fez 5 vezes 1 igual a 5. Se eu fizer 5 divididos por 1, será igual a 5. Então, quer dizer que o 5 e o 1 são divisores. Olha aqui, 10. 10 divididos por 2 é igual a 5. Então, 2 e 5 são divisores, porque eles são resultados de uma operação exata. O 15 divididos por 3 é igual a 5. Então, também é resultado de uma operação exata, e nós podemos dizer que tanto 5 quanto 3 são divisores de 15. Na hora de buscar os divisores de um número, a gente vai pegar aquele número e vai ir dividindo pela sequência dos números naturais. Vai dividir. Não vai dividir por zero, pois não existe divisão por zero. Então, o zero não é divisor de nenhum número. Vamos dividir por 1, vai dar certo. Vamos dividir por 2. Se for par, vai dar certo. Daí vamos dividir por 3. Aqui é interessante lembrar lá dos critérios de divisibilidade. Lembrando dos critérios, nem vai precisar fazer o cálculo. Aplica a regrinha e analisa. É divisível ou não? Tem uma aula aqui no canal também sobre os critérios de divisibilidade. Então, o 1 e o próprio número serão sempre divisores de qualquer número. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os números
primos e sobre os números compostos. E aí nós vamos ver mais a fundo essa questão. Bom, aqui eu trouxe um videozinho de como a gente utilizar, né, a tabuada pitagórica. Eu sugeri para vocês que vocês utilizem com duas canetas. Uma caneta será colocada na linha do fator e a outra caneta será colocada, aliás, uma na linha e a outra na coluna. E onde fechar o ângulo reto é que estará o resultado, é que estará o produto. Hoje nós estamos vendo que esse produto, esse resultado da multiplicação, também pode ser chamado de múltiplo. Aqui nós temos os 10 primeiros múltiplos dos números de 1 a 10. Ó. Múltiplos de 1, múltiplos de 2, múltiplos de 3 e assim por diante. Então, se a gente for pensar aqui na multiplicação de 7 por 6. 7 é um fator e o 6 é outro fator. Vai resultar em 42. Lá, pensando agora na propriedade que divisão e multiplicação são operações inversas, eu também posso pensar que 42 divididos por 6 resultará em 7. Assim como 42 divididos por 7 resultará em 6. Vamos a outro exemplo. Se eu pensasse no 45. Peguei o múltiplo 45. 45 é formado por quais fatores ou por quais divisores? É só eu seguir na linha, que é o 5, e na coluna, que é o 9. Então, eu posso dizer que o 45 é múltiplo de 9 e de 5, e ainda que o 5 e o 9 são divisores de 45. Ó, agora eu peguei aqui um quadrado perfeito, né? É o 81 que está fazendo parte da diagonal. Ele é múltiplo de 9, pois 9 vezes 9, ou 9 ao quadrado, é igual a 81. Da mesma forma, eu posso dizer que o 9 é um divisor de 81. Aqui, então, nós temos a nossa tabelinha, que é a mesma que vocês já construíram, e nós vamos a um exercício. Ó. Escreva os primeiros 5 múltiplos de 6. Na tabela, eu não coloquei aqui o zero, mas a gente sabe que o primeiro múltiplo de qualquer número é o zero, porque qualquer número vezes zero é zero. Então, eu já escrevo lá na minha sequência, ó, sempre coloco dessa forma, m, que representa múltiplos, aí dentro do parênteses o número, que é dos quais eu vou buscar os múltiplos, igual, e começo com zero, 0, e aí vou escrever lá, vou buscar, né? Aonde que eu tenho aqui? Aqui, ó, eu tenho a tabuada de 6, ó. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4 e até 6 vezes 10. Estão vendo? Da mesma forma que eu poderia utilizar aqui pela linha, ó. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3. É a mesma. Por isso que a gente diz que essa tabuada ela é simétrica, porque eu tenho os resultados tanto na linha quanto na coluna. Por que isso? Porque eu tenho a propriedade lá da multiplicação, que é a propriedade comutativa, que nos diz que a ordem dos fatores não interfere no resultado. Então, 6 vezes 2 é o mesmo resultado que 2 vezes 6. Então, voltando à nossa questão, os múltiplos de 6. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4. Então, vamos preencher lá. Ó. Múltiplos de 6, o 0,
que é 6 vezes 0, o 6, que é 6 vezes 1, o 12, que é 6 vezes 2, o 18, que é 6 vezes 3, o 24, que é 6 vezes 4, e assim por diante. A gente utiliza as reticências para dizer que essa sequência não tem fim, ela é infinita. Bom, também vamos utilizar a tabela para escrever os divisores de 6. Então, para descobrir os divisores de 6, o que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui na tabela aonde que eu tenho o número 6 na minha tabela. Ó, primeiro lugar aqui eu tenho na tabuada do 1, número 6. Então, quer dizer que o 1 e o 6 são divisores. Já posso colocar lá na minha sequência. Que também é uma regrinha, né? Qualquer número é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o 1 e o próprio número são divisores de qualquer número. Então, como eu estou procurando do 6, eu tenho que o 1 e o 6 são divisores. Onde mais eu tenho 6? Vamos ver na segunda linha, eu tenho 6 aqui no 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 dá 6, assim como 3 vezes 2. Mais algum lugar eu encontro 6? Aqui, ó, 3 vezes 2. Mas daí eu não preciso colocar duas vezes, porque ele está se repetindo, né? Por causa da propriedade comutativa, né? Que a ordem dos fatores não altera o resultado. Aqui é a mesma coisa, ó. 1 vezes 6. Eu já coloquei o 1 e já coloquei o 6. Mais algum? Não, mais nenhum. Na verdade, depois que a gente encontra a metade do número, eu já não preciso procurar mais divisores. Depois que eu chegar à metade do número, por exemplo, eu achei o 1, o 2, o 3. O 3 é a metade do 6. E ele está multiplicando 2. Então, depois dele, eu não tenho mais nenhum. Não vou ter mais nenhum divisor. Por quê? Porque precisa atender aquela propriedade da multiplicação, a operação inversa. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho que o 1 vezes 6 dá 6, assim como o 2 vezes 3 dá 6. Se eu tiver outro número aqui para frente, eu não tenho nenhum outro número para multiplicar aqui no meio, entre o 1 e o 2. Conseguem enxergar isso? Bom, e a sequência dos números divisores eu sempre escrevo dessa forma, né? Divisores, o D representando, abre parênteses, vou colocar um número e aí coloco 1,2,3,6 e o ponto, porque essa sequência aqui não é infinita, ela acaba. Bom, e é isso então, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Bons estudos!